É isso, Adelaide. Estás a ver essa vida como é que é? Uhum. Yeah. A vida das câmaras. Ok. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Viver Cru. Estamos aqui com uma convidada muito especial, minha amiga Adelaide Luiz. Bem-vinda, Adelaide. Adelaide está nos Estados Unidos, ela está a trabalhar como enfermeira, ela é mãe, esposa e tem um monte de coisas ainda por fazer, tem muitos planos, ela tem uma paixão por make-up, pela estética. E então nós queremos conhecer um bocadinho da história da Adelaide e falar de mudança de estilo de vida, desafios que ela enfrenta. E vamos nos identificar muito aqui, especialmente para quem está a começar ou para quem sente que de alguma forma não consegue ir para frente. Vamos tentar aprender aqui um pouco mais com a Adelaide. Adelaide, querida, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Uau, muito bom. Então, Adelaide, hoje estamos aqui para conhecer um pouquinho da tua história, os teus desafios, os teus alvos, as tuas aspirações, né? Nesse mundo de viver mais saudável, ah, ganhar novos hábitos alimentares e de rotina física, né? Hum. Podemos falar um pouquinho, uma apresentação assim básica para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho quem é Adelaide. Eu conheci a Adelaide, acho que foi em 2006, 7, Cinco? Cinco será? 2005, yeah, 2005, yeah. Em Cape Town, na África do Sul, estávamos lá a estudar, ainda aprendeu inglês, né? Yeah. É, e daí a gente manteve essa amizade até hoje. Uhum. E daquele tempo, Adelaide, eu lembro-me de como tu te preocupavas muito com a saúde, a alimentação, fazias muito exercício e na altura tu até tinhas um personal trainer no ginásio que tu ias e por Yeah. vezes eu ia contigo, né? Tu me davas essa força porque eu nunca gostei muito de ginásio. Fazia Uhum. outras coisas, dançar e tal, mas ginásio não era a minha coisa. E tu estavas sempre tão motivada e aquilo criou uma impressão em mim. Então, queres dividir connosco um bocadinho quem tu és e como é que a tua jornada de mudança de estilo de vida começou? Bem, eu ia dizer que eu sou Adelaide, estou nos meus últimos 30 anos e, na realidade, eu não sou o exemplo hoje, né? Não sou um exemplo hoje, embora a Thelma já disse que eu estava sempre muito ativa e ia sempre para o ginásio, mas hoje totalmente a minha vida mudou, né? Hum, Mas, no entanto, quando fazia questão de ficar mais atenta com a minha saúde, eu ia para o ginásio, por incrível que pareça, eu ia para o ginásio 4 vezes por semana, fielmente. Eu comia mais saudável. Tudo bem, eu nunca tinha deixado de comer, talvez, carne, né? Mas comia mais saudável, comia muitos legumes, e mais grelhados, e tinha cortado os fritos, e havia diminuído os açúcares também. Então, eu me sentia realmente mais saudável, mas eu não fiz aquela mudança porque queria, né? Naquela altura era por motivos de saúde, hum, e eu sentia muito mal, sentia dores no corpo, nas pernas, quando tivesse a fazer caminhadas. E depois de visitar os doutores, eles não sabiam, na realidade, fizeram todos os testes, não sabiam o que é que se passava e aconselharam-me a optar por comer mais saudável e tomar mais vitaminas e estar ativa, fazer ginástica. hum. E, Vamos portanto, só. Estava só a uhum, pensar nesta parte que tu disseste, tu não fizeste porque querias, né? Ou uhum, seja, foi necessário algo acontecer na tua vida, um momento
de dor, digamos assim, para te despertar, né? Uhum. Mas antes disso, em algum momento na tua história, na tua infância, tu sentiste necessidade de estar mais atenta ao estilo de vida? Ou foi mesmo só neste momento que os médicos te abriram assim os olhos e esse despertar, essa consciência veio? Eu acho que eu já sempre soube que de família nós tínhamos essa tendência de engordar e eventualmente também de diabetes. Então, Uhum, já crescemos a ouvir que tínhamos que cuidar dessa parte. A minha mãe e eu acho que uma das minhas irmãs sempre foram muito atentas a isso. uhum, Mas nem todo mundo da família adotou o princípio de prestar atenção. uhum, Eu, embora tinha os meus 20 e tal anos, eu acredito que estava entre 21 e 22 anos, mas, no entanto, eu já estava como sou baixinha, né? Já estava assim com um peso para além do adequado. Os uhum, médicos já diziam. Mas eu, na realidade, naquela altura não ligava tanto, até chegar o momento em que eu comecei a sentir dores nas pernas. yeah. Porque eu sou muito jovem, não queria, quer dizer, parecia até ser um incômodo estar a andar com as outras pessoas, né? E tens que Uhum, parar para descansar um pouquinho e nunca ter a resposta certa do que realmente estava a passar. Foi uhum. quando eu fui mesmo Decidiste, yeah, a yeah. dar atenção a isso. E daí, Adelaide, os anos foram passando, né? Tu viste melhorias, né? Uhum. E isso te motivou a continuar? Como é que foi? Bem, quando os doutores sugeriram a fazer isso, eu logo comecei a ir para o ginásio, a comer melhor e, na realidade, fazia questão sempre de comer uma maçã por dia, porque foi um dos conselhos que o doutor me deu. E eu vi que funcionou muito bem durante muito tempo e não foi necessário muito tempo de mudança para eu começar a ver os bons efeitos. Eu acredito que nem sequer foi 2 meses depois de eu fazer essas mudanças que comecei a sentir os efeitos. Foi muito antes. Acho que um mês depois eu já tinha começado a sentir os efeitos e eram bons resultados que eu estava a ter. Então, eu continuei. Aquilo ficou como se fosse, como é que eu posso dizer, já uma forma de viver. Uhum, exatamente. Yeah. E daí, o que é que aconteceu? Que mudanças na tua vida social, profissional que aconteceram que te fez voltar para o outro caminho? Bem, eu ia dizer que eu era estudante na África do Sul. Eu acho que tinha uma vida assim mais pacata, mais calma, não tinha assim muito up and down, então eu lá continuei a fazer a minha vida normal e a viver de acordo com o que me fazia bem. Mas depois, quando mudei de volta para Angola, não tinha um ginásio próximo de casa, não tinha. Hum, Eu, na realidade, na altura, logo que eu cheguei em Angola, não tinha uma viatura própria que me pudesse facilitar ir ao ginásio um pouquinho mais distante da minha casa. Então, depois comecei a trabalhar e as coisas ficaram assim um pouquinho mais difíceis. Eu trabalhava num ponto muito distante, tinha que pegar táxi e depois chegar a casa, já estava muito cansada. Ou dou sempre em casa, como nós, como família, já temos em mente que temos de trabalhar nisso. Embora que sempre em casa nós tivemos máquinas, nós sempre tivemos acho que era uma bicicleta e depois tínhamos uma outra, que eu já, o stepper, em casa, mesmo na África do Sul também tinha, mas eu acho que nunca tive muito motivada a fazer em casa. Acho que acontece hum. com muita gente, dá assim um pouco de preguiça. É interessante isso que tu disseste, porque eu estou a notar aqui duas coisas. Primeiro, tu começaste por dizer que o ginásio não era próximo, né? Uhum. Então
não tinha como tu ir ao ginásio, porque já era tarde, né? Quando saíste do trabalho e tudo mais. Mas em contrapartida, em casa, tu tinhas o ginásio, de E certa eu forma. fazia às vezes, que eu fazia às vezes, mas não tinha aquela motivação de fazer sempre. A minha mãe estava sempre lá a usar. Então, aquilo estava sempre na frente das pessoas. Eu fazia às vezes, mas não fazia com aquele carinho que fazia na África do Sul, né? E na África do Sul também tinha um ponto. Eu tinha personal trainer e embora talvez eu não fosse tão regrada, mas ele ligava, olha, tem sessão hoje, vens, e depois o corpo também pedia, porque quando tu estás a fazer exercício, o corpo automaticamente, se tu faltas, ele te cobra. Exatamente. É. Então, o que é que tu achas que realmente faltava ali? Porque a distância do ginásio não era, porque até tinhas o ginásio em casa. Uhum. E a tua mãe até fazia. O que é que tu achas que tu sentiste falta naquele momento? Que talvez poderia fazer a diferença? Provavelmente, eu não ia dizer que senti falta, mas provavelmente porque eu já não sentia as mesmas dores. É um ponto. Hum, E porque, interessante. como estava a trabalhar, foi uma mudança muito grande. Meu trabalho exigia muito de mim. Por 5 anos, Hum, eu trabalhei naquela companhia. E, e pronto, trabalhar na área petrolífera era mesmo muito estressante. Então, eu hum, acho que eu não soube, na realidade, dividir o meu tempo. Mas, hum. algum tempo depois, acho que no último ano que eu fiquei em Angola, no meu quinto ano de trabalho, eu voltei ao ginásio. E Pô, eu fazia fielmente até, eu acredito que, até depois de algumas coisas acontecerem, já não me lembro mais o que aconteceu, mas eu acho que eu mudei-me para, para o Quilamba, que era muito distante depois de volta do meu ginásio. Era entre chegar cedo em casa, ou antes passar no ginásio, e depois chegar tarde em casa e já não conseguia fazer nada em casa, era só já chegar e descansar. Então, eu acho que também já tinha família, já tinha me casado, tinha filha, e tudo complicou. ok, então vamos ver. Então, primeiro, ficaste 5 anos a trabalhar nessa empresa, mas no último ano, vamos dizer no quarto ano, né? Mais ou menos, foi Sim. quando tu voltas para o ginásio, fazes exercício e tal, né? Voltas à tua Uhum, vida ativa. Mas depois já há uma nova mudança na tua vida, né? uhum, Tu casas, tens uma filha e mudas de casa, então uhum. um novo, quer dizer, o problema do tempo outra vez, né? E aí paras novamente. Sim, aí parei novamente. E depois acho que fiquei parada há um tempo, que depois também deixei de trabalhar, porque já não aguentava mais aquela rotina, era muito pesada. Muita E eu acredito pressão. que se eu tivesse, se tiverem pessoas que têm a mesma experiência de viver no Quilamba e trabalhar numa cidade diferente, vão saber do que eu estou falando. É. Então, era um estresse grande, as viagens do Quilamba eram às 4 horas da manhã, tu tinhas que Hum, acordar e pegar a estrada, chegavas na cidade às 6 horas da manhã, então já era uma rotina muito difícil que eu depois mesmo tive que decidir deixar de trabalhar. Então é. acho que eu fiquei sem trabalhar durante 5 meses, mas aqueles 5 meses que eu fiquei sem trabalhar em Angola eram por opção própria, né? Hum, E foi depois que me mudei para os Estados Unidos. exatamente, exatamente. Ok. Então, dessa tua trajetória, eu consigo entender aqui alguns pontos, né? O tempo, né, Uhum, foi um fator e as mudanças, né? Mas é a tal coisa, as mudanças das tuas circunstâncias não tinha muito como tu controlares, né? uhum, Mudaste de emprego, mudaste de casa, casaste, tiveste uma filha, quer dizer, muitas mudanças positivas, né? E como todas as mudanças a gente não consegue controlar, isso fez com que talvez tivesses que fazer algumas escolhas, né? uhum. De o que é que tinhas que priorizar.
É, é interessante porque às vezes, né, a gente diz assim, eu não tenho tempo para fazer Uhum, uma coisa, né? E aparentemente parece ser o tempo, né? Mas quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente consegue ver o que está por detrás do tempo, né? uhum. É. E agora conta-me, tu chegas nos Estados Unidos, outra vez uma mudança enorme. Enorme. É. Yeah. Eu Como cheguei é que nos Estados foi? Unidos, quando cheguei, eu disse, não, embora eu estou aqui, é uma mudança grande, tem que haver muita adaptação para a família completa, porque eu vim com a minha família, mas eu vim também disposta a olhar mais para este lado. Quando eu cheguei, eu não ia para o ginásio, mas fazia caminhadas e Hum, comia mais saudável. yeah. Mas depois eu vou dizer que no fundo depois eu distraí-me porque a alimentação aqui, como muita gente deve saber, tem muito base de fast food e a comida é boa, é gostosa, mas não é saudável. Hum, Então, eu acho que eu também tenho muito gosto pela comida, eu gosto muito de comer. E pronto, então aí eu acho que aqui eu vou dizer que eu distraí-me mesmo pelo gosto todo que eu tenho da comida, eu gosto de provar tudo, e eu vou dizer que eu sou fã de coisas que não são boas. Eu hum, gosto de chocolate, gosto de gelado, gosto de hambúrgueres e pizza. São as coisas que mais me interessam. hum, Então, eu acredito que depois chegou uma altura que eu gave up. hum. Eu disse, eu já estou perdida mesmo nisso, então Não eu adianta gosto de fazer mais. isso, já não adianta, estou perdido. É isso que eu Yeah. digo. E eu acredito que meu marido também às vezes pensa isso, e eu acredito que eu estou quase perdida. Eu posso, Hum, por incrível que pareça, eu tenho um gym membership já há algum tempo, mais de um ano. hum, Diria que eu vou por mês para o ginásio uma vez ou duas vezes por mês. hum, E já vou talvez, por estar na consciência de que estou pagando, né? Para o hum, gym membership e que estou gordinha, mas e preciso fazer alguma coisa, mas, portanto, acabo hum, sempre a fazer. Posso começar uma semana, vamos dizer, a comer saudável. E de muitas conversas que eu tenho tido com a Thelma, muitas das coisas que a Thelma fala, eu entendo e aceito completamente, porque sempre que eu tento fazer o que é certo, eu me sinto melhor. hum, Comer mais saudável, às vezes à base de mais verdes, né, verduras, legumes hum, e frutas, eu sinto-me bem melhor. O meu corpo funciona de uma forma totalmente diferente. Mas como eu já estou perdida mesmo nesse coisa, pronto, então hum. depois, Não adianta. Mas vamos depois só desenvolver um pouquinho disso, estou uh-huh, perdida. Porque uh-huh. estou perdida. O que é que significa para ti quando tu dizes estou perdida? Bem, eu acho que tem a ver com a mente, eu acho, e Hum, com o coração. Eu acredito que para a pessoa fazer essa mudança grande, também tem que haver dedicação e consistência. É uma coisa que não existe em mim, porque eu posso me dedicar durante uma ou duas semanas, mas tão logo batoto, se eu fizer uma batotazinha assim, vamos dizer, se eu for hum, comer um cheesecake, ou comprar um cheesecake, eu vou comer até acabar. Se eu comprar um cheesecake completo, né? Tá em casa, tá lá na geleira, eu vou comer até acabar. E enquanto não acabar, eu não sinto que estou a fazer exercício, estou a fazer nada, então aí tudo para. E para voltar de novo à realidade de que tenho que fazer o exercício, que comer as coisas certas, pronto, na realidade depois eu sempre desisto, eu digo, oh, já estou mesmo perdida, porque eu não consigo hum, controlar. E porque eu hum, acredito muitas vezes que, de alguma forma, o emocional também
afeta, vamos dizer, há vezes que eu estou cansada, então eu digo, eu vou comer. É para cobrir aquela parte emocional que está estressada, que está meio abatida, porque aqui a vida é um corre-corre, como todo mundo deve saber. Então, há dias que eu estou de folga, né? E a primeira coisa que me vem à cabeça, se eu não puder sair, se não puder viajar, se não puder fazer nada divertido, porque há dias que eu estou de folga, meu marido também não está, então ele está a trabalhar, então eu fico em casa e digo, pronto, eu vou só comprar uma pizza, ou vou só comprar aquela coisinha gostosa, né? E pronto, a vida vai andando e não faço a mudança que eu sei que devo fazer. Eu, quando dizes isso, eu consigo ouvir uma outra coisa por trás das tuas palavras. Eu ouço que existe alguma coisa dentro de ti que tu não estás satisfeita. E não é o peso. Eu não acho que seja o peso. Eu acho que é uma outra coisa que tu não estás satisfeita e o peso, quer dizer, o peso, o comer, aquilo que tu já sabes que não é bom, é uma forma de tu não lidares com aquilo que tu precisas de lidar. Por que é que eu digo isso? Porque quando tu compras o cheesecake ou o gelado, tu sabes que eu não devia comer isso, certo? Ok. Mas sem questionar o gosto, porque a gente sabe que sabe bem e tudo mais. Mas quando tu compras, o que é que tu pensas naquele momento? Assim, primeiro, a primeira coisa que tu pensas quando compras. Eu não me lembro. Eu não sei, eu acredito que eu penso coisas diferentes em momentos diferentes. Há momentos que eu estou muito cansada, eu digo, pronto, se eu vou ficar só já aí em casa, isso vai ajudar a passar o meu estresse. Ok. Né? Sim, Eu há dias... mereço, hoje é meu dia de folga, eu também mereço algo bom, né? Eu mereço um treat. Exatamente. Yeah, yeah. É interessante isso, sabes, Adelaide? Porque tu mereces sim, e tu trabalhas muito, né? E muitas vezes fazes noite, né? Que é muito sacrificante para o corpo, né? Estás mesmo cansada e, claro, vais para casa, tu és mãe, esposa, tens também outras responsabilidades, né? Então, o que é que eu ouço nisso? Eu ouço que talvez exista aí uma desconexão entre aquilo que tu precisas no momento, que até pode ser o descansar, com aquilo que tu dás ao corpo, né? Ou seja, o corpo está a pedir descanso, mas tu não dás descanso, até porque, imagina, tu estás acordada à noite, de manhã é o período que tu estás off, né? Começa logo de manhã. Tu estás super exausta, né? E só que o corpo, tipo, entende que não, mas não é hora de dormir, o sol está aí, é hora de estar acordada, fazer coisas, as pessoas fazem coisas durante o dia, né? Então, é tipo, a comida de alguma forma te ajuda a estar acordada, né? Porque dá-te energia, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, mas eu mereço, eu trabalho tanto, eu mereço tomar a decisão que eu quiser, fazer o que eu quiser. A vida é minha, eu não sei. O que é que tu achas dessa minha. Um... Bem, eu acho que tens um ponto aí, né? Eu acho que. Eu acredito que tem muito a ver com a mente. E também essas mudanças que as pessoas fazem na vida. Eu acho que eu já disse uma vez à Thelma. Não são muito fáceis. A Thelma também pode dizer, pode Sim, sim, não dizer, são. não são muito fáceis. Não. E só para ter ideia, que sempre que eu tento fazer o que é certo, comer de forma correta, fazer exercício, eu digo aqui, eu me sinto melhor. Tá vendo? Então eu sei o que é certo, o que é bom. Yeah.
Yeah. Então, a pergunta vem mesmo aí, porque isso não se questiona, tu sabes, tu Uhum, já viveste isso, né? uhum. Ehm, então, por que tu te autossabotas cada vez que tu, porque não estamos a falar tipo de tu comeres, comi uma coisa, né? Mas tipo tu dizes que comes até acabar. Quer dizer, e naquele momento, naquele Uhum. momento depois tu dizes estou perdida mesmo, não importa, é pá, você já comer, porque já. Então a pergunta é, existe alguma coisa aí por detrás que te faz agir assim? Porque tu até sabes melhor. Agora a minha pergunta seria: será que tu queres mesmo mudar? Será que no fundo é isso que tu queres? No fundo é isso que eu quero, Hum. mas no fundo é isso que eu quero. Pronto. Eu vou dizer, eu quero mudar, mas eu ainda não estou, como é que eu posso dizer? Como é que eu ia dizer isso? A minha mente não tem esse compromisso. Eu acho que eu Ah, não boa aceitei palavra. o Comprometimento. yeah. Yeah. Então, às vezes eu quero, o que eu quero não é que o meu corpo quer, não é o que a minha mente pede, whatever. Então, é uma mistura grande. Por isso é que Uhum. tem que haver muita determinação, tem que haver motivação e tem que haver consistência, porque eu acredito que mesmo para a Thelma, quando fez mudança, Hum. havia vezes que a Thelma, o de talvez tropeçar, ia dizer, não, passou aí um bolo de chocolate, eu vou provar. E eu acredito que houve momentos assim. Mas se a Thelma parasse por aí, desistisse, dissesse, pronto, eu já estou perdida, como diz Adelaide, com certeza não estaria hoje no nível que está, né? Hum. Então, eu acredito que É. tem muito a ver com compromisso. Hum. Assim. É, sabes uma coisa, Adelaide? Nós, a semana passada, gravamos um podcast com a Jandira e ela é psicóloga comportamental e foi Uhum, interessante que ela trouxe uma analogia que eu nunca tinha ouvido falar, que é a cama de picos. uhum, E depois eu lembrei-me que eu tenho um tapete de picos, mas é tipo é um tapete de. Não é acupuntura, tem um outro nome, acupressure, que é tipo tu deitas, tem uns picos, aquilo dói bastante, especialmente se estiveres de pé, né, por causa do uhum, peso todo. E dói tanto, mas depois de algum tempo de tu te acostumares à dor, é tipo uma dor confortável. E algo interessante, se tu quiseres sair deste tapete de picos, no caso da Jandira, ela estava a fazer analogia com a cama de picos. Dói tanto mudar a posição na cama de picos que uhum, muitas vezes nós escolhemos continuar na cama de picos porque é um desconforto já conhecido. Estás a uhum, ver? E isso fez-me lembrar esse tapete, porque se eu tiver de pé nele, que às vezes eu faço, é muito desconfortante. Mas se eu tiver que sair do tapete, normalmente a gente sai com um pé primeiro, então toda a força vai num pé e é muito doloroso. Então, normalmente o que eu faço é ganhar coragem e salto com uhum. os dois pés, porque quando faço isso sinto menos dor. Mas o ponto que a Jandira trouxe é que muitas vezes aquilo que nos faz mal a gente já está tão habituado àquilo que só o facto da gente ter que começar uma vida nova, quer dizer, habituar-se a uma coisa nova, muitas vezes inconscientemente, a gente escolhe continuar na cama de picos, porque pelo menos a gente já conhece os picos, já sabe esse pico daqui pica assim, aquele pica assado, né? Uhum. E por que que eu estou a trazer isso? Porque quando tu explicaste um, como tu sentes dificuldade em tomar decisão de ir para frente, mesmo sabendo que para frente é o caminho,
que tu sabes que vai ser o melhor para ti. Uhum. Eu trago essa analogia para te ajudar a ver se realmente, primeiro, se realmente tu queres sair da cama de picos. E o que pode te ajudar a responder essa pergunta é tu talvez projetares a Adelaide daqui a 5 anos. Que tipo de Adelaide é que tu vês? E quando digo isso, não em mudança de estilo de vida, isso vai ser complementar, mas é do tipo, não, eu quero estar a fazer isso com a minha vida, seja familiar, seja profissional, não importa. E aquela pessoa que está a alcançar aquele objetivo, como se parece? Se parece com uma Adelaide diferente da Adelaide de hoje? Uhum. Ou é a mesma Adelaide? Porque aí depois tu consegues ver se tu estás alinhada com a pessoa que tu queres ser, a pessoa Uhum. de hoje, né? E se sentes que não estás alinhada com a pessoa que tu projetas ser, talvez tenha que haver uma série de análises e tentar entender, ok, o que é que está-me a impedir de ter esse alinhamento? E é o que tu trouxeste, disseste comprometimento, né? O que é que significa comprometimento? Porque vou-te ser sincera, Adelaide, eu falo com muitas mulheres que me trazem esse conceito de motivação. Uhum. E cada vez mais eu vejo isso na minha vida, mas também na vida de outras pessoas que fizeram mudança, que a motivação, assim como a palavra diz, é ação. Nós não vamos ter motivação só porque alguém nos diz, vai lá, vais conseguir, Uhum. né? Mas, porque até podemos ter isso. Podemos ter essas pessoas à nossa volta que nos dão esse apoio, mas é necessário a gente dar o primeiro passo. E muitas Uhum. vezes o primeiro passo é super doloroso, é tipo sair daquela cama de picos, Uhum. mas é dando um passo de cada vez, né? E claro, ter apoio é muito importante, se a pessoa tiver ainda melhor, mas a motivação é muito isso, é agir, né? Sim. Então, se eu te perguntar, Adelaide, hoje, que ação é que tu conseguirias tomar hoje? Hoje, que horas são aí? Aí são que é tarde, né? É de tarde agora, Ok. 15, né? Hoje, Adelaide, que tipo de ação pequena, tu achas que consegues dar hoje? Rumo à pessoa que tu imaginas ser, projetas ser? Bem, eu ia dizer que conseguir até eu consigo. Eu não sei se eu vou fazer. Ahá! Ahá! Agora sim! Eu consigo, Tá. eu tenho, por incrível que pareça, eu acordo sempre, né? Uhum. Vamos dizer, eu tenho uma semana que eu trabalho, vamos dizer, de sexta a segunda-feira. Yeah. E eu trabalho noites, de sexta a segunda-feira. Então, toda segunda-feira, quase no fim do expediente de trabalho, Hum. eu, pronto, essa semana eu vou começar a ir para o ginásio e vou comer mais legumes, vou comer mais saudável e não sei o quê. Então, lá a semana começa, eu chego em casa cansada Hum. e, e eu durmo e depois fica aquela... Quando eu acordo, porque eu durmo de dia, né? Durmo de manhã, então depois fica aquela... O corpo ainda está cansado, então não vou esperar, vou amanhã, ao ginásio, e Yeah. depois vou depois da manhã, Hum. e acabo não indo. Hum. Mas isso, por incrível que pareça, esse é um plano que eu já tenho. Talvez exista alguma coisa que eu não estou fazendo certo para não para poder seguir o plano. Então, existe alguma coisa que me previne, Hum. mas eu acredito que não é algo que me impeça. Não Não. existe E, impedimento. e que coisa tu achas que é que te impede de dar o passo? É preguiça.
preguiça. Hum, Mas quais seriam quais seriam os resultados de tu não dares o primeiro passo? Bem, Assim, digo sempre, vamos dizer, daqui a um ano, de tu não dares esse passo. eu, 1 minuto. a verdade é, eu preciso de fazer essa mudança. Eu sei que eu preciso. Eu sinto também mesmo o meu corpo a pedir que eu volte a ficar mais ativa e que coma mais saudável. Tanto é que eu acredito que a semana passada eu estava comendo melhor, e eu me senti melhor do que essa semana de trabalho que começou a ser, quer dizer, eu até já fico um pouco confusa com os horários, pronto. Hum, Mas, no entanto, a semana que passou, que terminou na segunda-feira, a semana de trabalho que terminou na segunda-feira, eu não me senti muito bem, não me sentia muito bem. Porque aquela semana eu não comi bem, não fiz exercício nenhum. Mas algumas semanas antes eu estava fazendo exercício, eu até lembro-me, conversei com a Thelma, eu disse, tu vais te surpreender, que eu vou fazer essa mudança e tu vais ver. Então, pronto, eu sinto isso, essa mudança, quer dizer, que